Eu voltei de um congresso sobre suplementação nos Estados Unidos há 5 dias atrás, e lá eu conheci um médico japonês que mudou completamente a forma como eu enxergava as artérias entupidas, o sangue grosso e o risco de infarto. Eu vou te contar o que ele me contou, e foi tão forte, tão diferente do que a maioria das pessoas escuta aqui no Brasil, que eu decidi gravar esse vídeo. Porque ele não começou falando, ele era um palestrante, era um PhD em suplementação, um médico japonês de 75 anos, e o que ele falou nesse congresso não foi de um remédio novo. Ele não começou falando de cirurgia, ele não falou de uma fórmula caríssima. Ele olhou para todos nós que estávamos no congresso e disse: no Japão e na medicina oriental a gente aprende a olhar para o sangue antes que o desastre aconteça. E essa frase ficou na minha cabeça, porque aqui no Brasil muitas vezes a pessoa só começa a cuidar das artérias depois que o exame vem ruim, depois que coloca stent, depois que sente dor no peito, depois que tem uma ameaça de AVC, depois do que o médico fala: agora precisa correr atrás. Mas esse médico explicou uma coisa que pouca gente fala. O infarto e o AVC muitas vezes não acontecem porque a artéria foi fechando devagar até chegar em 100%. A maioria das vezes o perigo está numa placa menor, uma placa inflamada, uma placa instável, uma placa que pode rachar. E quando essa placa racha, o corpo forma um coágulo que tenta tampar aquela lesão. Só que esse coágulo se forma dentro da artéria e ele pode fechar a passagem do sangue. E quando o sangue para de passar para o coração, acontece o infarto. Quando o sangue para de passar para o cérebro, acontece o AVC. E foi aí que ele falou os 2 alimentos que ele mesmo passou a usar quando descobriu que as artérias dele estavam comprometidas. E como ele está curando os pacientes lá no Japão. 2 alimentos antigos, 2 alimentos orientais, 2 alimentos que também existem hoje em forma de suplemento e que tem aqui no Brasil sim, mas que não são divulgados. E que, segundo ele, mudaram completamente os exames dele e dos pacientes dele em poucos meses. Esses 2 alimentos são o natto, de onde vem a nattokinase, e o sanki, também conhecido como Panax notoginseng. Hoje eu vou te contar exatamente o que esse médico contou nesse congresso, como esses alimentos agem no sangue, porque eles são tão valorizados no Oriente, porque quase ninguém fala disso no Brasil, e como eles são encontrados hoje em cápsulas, e principalmente quem não pode usar de jeito nenhum, porque isso é poderoso. Mas tudo que mexe com sangue, coagulação e circulação precisa de respeito. Então fica comigo até o final. Porque se você tem mais de 50 anos, colesterol alto, pressão alta, gordura no fígado, diabetes, histórico familiar de infarto, sangue grosso, pernas pesadas, varizes ou medo de AVC, esse vídeo vai abrir os teus olhos. Então deixa eu te contar a história desse médico japonês. Esse médico japonês é um homem bem discreto, calmo, bem observador. Ele falava bem calmo lá no congresso e ele não tentou nos convencer, mas quando ele começou a explicar, todo mundo parou para ouvir. Ele tem mais de 70 anos, ele tem uma aparência muito boa, bem magro, uma pele bonita, uma postura firme e uma memória impressionante. Então ele nos contou que anos antes ele tinha levado um susto. Ele se considerou saudável a vida inteira, comia relativamente bem, caminhava, não fumava, não era obeso, não tinha aquela imagem clássica de uma pessoa doente, mas ele tinha uma coisa importante, um histórico familiar de doença cardiovascular. E histórico familiar é uma bomba relógio silenciosa. Às vezes a pessoa fala: bom, eu me sinto bem. Só que se sentir bem não significa que as tuas artérias estão limpas. Ele resolveu investigar mais a fundo. Como médico, ele fez exames de imagem, olhou a circulação, olhou as artérias, olhou os marcadores de inflamação, olhou a coagulação. E aí veio o susto. Tinha placas.
havia sinais de comprometimento vascular. Havia um sangue mais propenso à formação de coágulos. Não era aquela situação de, ai, amanhã eu vou morrer, mas era aquele alerta que uma pessoa inteligente não ignora. Aí ele nos contou: eu entendi que eu não precisava só baixar o colesterol, eu precisava mudar o comportamento do meu sangue. E olha que frase forte, mudar o comportamento do sangue, porque tem gente que olha só para o colesterol, mas esquece das plaquetas, esquece da fibrina, esquece da inflamação, esquece da glicose, esquece da pressão, esquece da viscosidade do sangue, esquece da qualidade da parede das artérias. E esse médico falou no congresso que na visão oriental, quando o sangue fica lento, pesado, estagnado, inflamado, o risco vai aumentando. É como um rio. Quando a água do rio corre bem, ela se renova. Mas quando a água para, acumula lodo, sujeira, mosquito e aquele mau cheiro. No corpo, quando o sangue não flui bem, quando as plaquetas estão grudando demais, quando existe fibrina demais, quando há inflamação, o risco vascular cresce. Foi aí que ele voltou os olhos para dois alimentos tradicionais, o natto e o sanki. O primeiro alimento que ele apresentou foi o natto. O natto é um alimento japonês feito à base de soja fermentada. Ele é muito consumido no Japão. Muita gente come no café da manhã misturado com arroz, mas eu vou te falar uma coisa, eu já experimentei, ele não é nada bonito, não é cheiroso, não é aquele alimento que a gente brasileiro olha e diz, que delícia, eu quero comer agora. Ele é grudento, ele puxa um fio, tem cheiro forte, tem uma textura estranha, parece uma gosminha, sabe? É um daqueles alimentos que a pessoa ou ama ou a pessoa não consegue nem chegar perto. Mas na cultura japonesa, o natto é considerado um alimento extremamente funcional. Sabe por quê? Porque durante a fermentação da soja surge uma enzima chamada nattokinase, guarda bem esse nome. A nattokinase ficou famosa porque atua sobre a fibrina. E agora eu preciso te explicar isso de um jeito bem simples. Quando o corpo forma um coágulo, ele não junta só plaquetas. Ele também usa uma substância chamada fibrina. A fibrina funciona como uma rede, como uma cola, como um cimento mesmo. Ela segura o coágulo no lugar. E quando você corta o dedo, isso é maravilhoso, porque você precisa formar um coágulo para parar o sangramento. Mas quando esse coágulo se forma dentro de uma artéria, vira um perigo, porque ele vai bloquear a passagem do sangue. E a nattokinase é estudada justamente pela ação fibrinolítica. Fibrinolítica quer dizer ação sobre a fibrina. Ela ajuda o corpo a quebrar essa rede de fibrina. Então pensa assim, se o coágulo é uma parede, as plaquetas são os tijolos, a fibrina é o cimento, e a nattokinase age como se ajudasse o corpo a quebrar esse cimento. Por isso, muita gente chama a nattokinase de uma enzima que ajuda na limpeza do sangue. Esse médico disse que chamava a nattokinase de detergente das artérias. Não porque ela passa raspando nas artérias como uma escova, mas porque ela atua em um ponto muito importante da coagulação, que é a fibrina. E esse médico nos disse, se eu quero proteger as minhas artérias, eu preciso impedir que o sangue vire uma cola dentro dos vasos. Essa frase é muito importante, porque o sangue saudável precisa circular. Ele não pode ser viscoso demais, não pode estar grosso demais, não pode estar inflamado demais, não pode estar com plaqueta grudando demais. Quando isso acontece, o risco do coágulo aumenta. O segundo alimento que ele falou foi o sanki. O sanki, também chamado de Panax noto ginseng. Na medicina chinesa ele é muito antigo. É uma raiz valorizada há séculos. Sanki não é a mesma coisa que o ginseng coreano, que é usado como estimulante. Muita gente confunde. O ginseng coreano é mais conhecido para dar energia, disposição, estímulo. O sanki é mais conhecido na tradição chinesa e tem relação com sangue. Ele é usado quando se falava de sangue parado, sangue lento, sangue estagnado. E esse médico nos disse assim,
A natoquinase conversa com a fibrina e o Sanqui conversa com as plaquetas e a microcirculação. E isso fecha uma dupla, porque dentro de um coágulo você tem tijolos e o cimento. As plaquetas são os tijolos e a fibrina é o cimento. O Sanqui ajuda a regular as plaquetas, a natoquinase ajuda na fibrina. Um atua na tendência de grudar e outro atua na rede que sustenta o coágulo. E é por isso que essa combinação é tão respeitada em protocolos orientais. O Sanqui tem compostos chamados notogensenosídeos. Não precisa decorar esse nome, tá? Mas só precisa entender que esses compostos são estudados pelo efeito na circulação, na inflamação, nas plaquetas e na proteção cardiovascular. E quando esse médico me explicou isso, ele usou uma imagem muito simples. Ele disse: imagina que as tuas artérias são rins. O Sanqui ajuda a água a voltar a circular melhor e a natoquinase ajuda a desfazer as redes que travam o fluxo. Essa imagem que ele nos mostrou nunca mais saiu da minha cabeça, porque é exatamente assim que a gente precisa entender. Não é uma cápsula mágica, é uma estratégia para melhorar o terreno do sangue. Agora eu preciso te explicar por que isso importa tanto. Muita gente acha que só precisa se preocupar quando a artéria está 80%, 90%, 100% entupida. Mas não é assim. Às vezes uma placa pequena é mais perigosa do que uma placa grande e estável. Sabe por quê? Porque algumas placas são inflamadas, moles, instáveis. É como uma espinha interna dentro da artéria. Por fora parece pequena, mas por dentro está inflamada, cheia de material mole, coberta por uma capinha bem fina. Enquanto essa capinha está inteira, como numa espinha, o sangue vai passando por cima. Mas se ela estoura, o corpo entende aquilo como uma lesão. Aí começa a formação do coágulo. As plaquetas chegam com força total, a fibrina chega, o coágulo cresce e pode fechar a artéria de repente. É por isso que alguém pode estar se sentindo bem e de repente ter um infarto. É por isso que um teste simples pode estar normal e a pessoa ainda ter risco. É por isso que a prevenção não pode esperar o sintoma, porque a artéria não grita no começo, ela sofre em silêncio. O corpo vai acumulando agressões. Muito açúcar, pressão alta, gordura no fígado, triglicerídeos alto, colesterol oxidado, cigarro, estresse, sono ruim, inflamação crônica, sedentarismo, gordura abdominal, tudo isso machuca o endotélio, que é a parte interna da artéria. E quando o endotélio está machucado, a placa encontra terreno para crescer. Depois, se essa placa inflama e rompe, o coágulo se forma. E aí o problema não é só mais a gordura, é o trombo, é a obstrução aguda, e aí é caso de emergência. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas o que esse médico falou nesse congresso? Como ele usa esses dois alimentos e como ele usa nos pacientes dele? Bom, ele contou que com ele, quando ele teve o caso, ele não tinha cápsulas ainda sintetizadas. Ele começou com a alimentação, porque no Japão o natto é um alimento. Então, ele passou a consumir natto com muita regularidade, em pequenas porções. Não era um prato enorme, era uma porção diária, como parte de uma refeição. E junto ele usava o Sanqui dentro de um protocolo oriental em dose controlada, acompanhando sempre em exames e observação clínica. Depois, como o natto, até para ele que é oriental, foi difícil consumir todos os dias, ele passou a usar a forma concentrada. Aí ele achou a natoquinase em cápsulas. E o Sanqui também pode ser encontrado em cápsulas ou em pó, como Panax notogense. Ou seja, são alimentos e plantas tradicionais que hoje também existem como suplementos. Só que ele falou uma coisa muito importante. Não foi só comer os alimentos ou tomar cápsulas, ele mudou o terreno. Ele reduziu alimentos inflamatórios, cuidou da glicose, cuidou da pressão, cuidou do sono, aumentou vegetais, aumentou fibras, reduziu o açúcar e usou a dupla como estratégia complementar. Depois de 3 meses, os exames mostraram uma melhora importante. Melhora nos marcadores,
melhora na viscosidade do sangue, melhora no perfil inflamatório, melhora na estabilidade vascular e, segundo ele, uma mudança que surpreendeu foi na imagem das artérias. Mas ele foi muito claro. E essa mudança toda, para ele e para os pacientes que ele trata, não é um sinal verde para voltar a comer tudo errado. Ao contrário, foi a prova de que o corpo responde quando você para de agredir ele e começa a cuidar dos mecanismos certos. Agora eu quero falar de uma coisa que incomoda, porque quase ninguém fala disso no Brasil. Eu tive que ir para um congresso fora do país para ter essa informação. Primeiro, porque o natô não faz parte da nossa cultura. Né? Brasileiro come feijão, arroz, pão, carne e salada. Japonês come natô. Então é natural que esse alimento seja muito mais conhecido no Japão do que aqui. E segundo, porque o sanqui vem da medicina chinesa, e aqui no Brasil muita gente ainda desconhece completamente a força da fitoterapia oriental. E terceiro, porque prevenção não dá tanto dinheiro quanto a doença instalada. Se ele falou muito, essa é a verdade que pouca gente gosta de ouvir. Quando a pessoa está doente, ela compra remédio, faz exame, faz procedimento, faz cirurgia, coloca stent, interna, corre atrás, paga cada vez mais médicos. Mas quando a pessoa previne, muda a alimentação, cuida do sangue, cuida da inflamação, mexe no estilo de vida, muita coisa poderia ser evitada ou adiada. Mas isso não interessa para todo mundo. Eu não estou dizendo para te abandonar o medicamento, eu não estou dizendo que o médico não presta, eu não estou dizendo que a indústria farmacêutica é inútil. Pelo contrário, remédios salvam vidas, estende salvam vidas, anticoagulantes salvam vidas, estatina pode salvar a vida nas pessoas certas. O problema é que quando a gente fala só de remédio, esquece a prevenção. E outra coisa também, não é qualquer profissional de saúde que tem condição de ir num congresso fora do país, um congresso com médicos, os médicos que mais estudam, mais premiados do mundo inteiro. O problema é que aqui no Brasil os profissionais de saúde não ensinam as pessoas a cuidar do terreno. Quando a pessoa só descobre que o sangue estava perigoso demais depois de ter um AVC. Esse conhecimento de hoje precisa ser divulgado. É por isso que eu estou te trazendo esse vídeo, porque você precisa saber que existem alimentos e compostos naturais que atuam nos mecanismos reais do corpo. Mas você também precisa saber usar sem fazer loucura, tá? Então já compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir, grupos de WhatsApp, grupos de família, grupos do Face. Agora deixa eu te explicar porque muita gente chama essa dupla de detergente das artérias. Imagina a pia da tua cozinha. Todo dia passa gordura por ali, né? Um pouco de óleo, o resto de comida, sujeira. E se você não cuida, o cano vai ficando grudento. A água começa a descer mais devagar, depois vem aquele mau cheiro, depois entope. Agora imagina que além da gordura, você também jogou cola dentro do cano. Aí sim o estrago tá feito, né? A sujeira vai grudar mais, vai ficar mais difícil de limpar. No corpo, a placa na artéria é uma mistura de gordura, colesterol, cálcio, inflamação e células. E o coágulo é como uma massa grudenta que vai se formando até que se rompe. A fibrina é uma parte dessa cola. Então a natoquinase age justamente nesse ponto, ajuda o corpo a quebrar a fibrina. O sanqui ajuda a regular a tendência das plaquetas a grudarem demais, apoiando a microcirculação. Então a dupla é detergente nesse sentido. Ela não raspa a artéria, não sai lavando o cano, mas ela age em mecanismos que lembram essa ideia. Menos cola, menos sangue parado, menos tendência à formação de tampão, mais fluidez, melhor circulação. É por isso que essa imagem ficou tão guardada na minha memória. Quando ele comparou com um rio. O rio a gente não pode represar, a gente precisa deixar a água correr. Nas veias é a mesma coisa, o sangue precisa estar fluido, precisa correr. Mas onde encontrar a natoquinase? Onde encontrar? Bom, o natô tem em várias lojas orientais aqui no Brasil, tem no Mercado Livre, na internet, em várias plataformas. A gente encontra congelado, refrigerado, o sabor é bem diferente, tá? Tem gente que ama, tem gente que não consegue comer. Por isso, existe hoje, tem aqui no Brasil, vou deixar passando aqui no vídeo a natoquinase em cápsula.
A natoquinase é vendida como suplemento. Observa no rótulo, normalmente os suplementos de referência são 2.000 FU. Então, quando você for comprar, opte por natoquinase 2.000 FU. Natoquinase em cápsula, natoquinase natô. Aí você vai olhar lá atrás na composição para ingerir 2.000 UI de natoquinase por dia. Essa é uma informação importante. E o Sanqui aparece com vários nomes. Sanqui, Panax notoginseng, raiz de notoginseng em cápsula, em pó ou como extrato seco em farmácia de manipulação. Como normalmente ele é usado? Então é a dose de 2.000 FU de natoquinase por dia, e o Sanqui você vai olhar como o fabricante pede ali na fórmula para usar. Cada fabricante diz de uma fórmula, se é uma cápsula por dia, 2 cápsulas, se é uma colher de chá quando for em pó. Só não vai usar se você está tomando anticoagulante, tá? Marevan, varfarina, AS pode ser perigoso, porque ele afina o sangue. Também clopidogrel, varfarina, Marevan, xarelto, eliquis, pradax, heparina, qualquer anticoagulante ou antiagregante, não vai tomar. Agora, se você tem mais de 50 anos, não fica só no eu me sinto bem. Conversa com teu médico sobre os exames. Pede colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos, glicose, hemoglobina glicada, insulina, PCR ultrassensível, homocisteína, lipoproteína, afere a tua pressão arterial. Em alguns casos, o score de cálcio e exames de imagem das coronárias conforme o cardiologista indicar, porque às vezes o colesterol total nem sempre conta a história toda. Às vezes a pessoa tem risco familiar, tem inflamação, tem resistência à insulina, tem placa pequena, mas que é perigosa. Então, prevenção não é adivinhação. Não aceite um médico ou um profissional de saúde que não peça exames. Eu não atendo nenhum paciente, isso que eu atendo, em média, 5 a 6 pacientes por dia, sem trazer exames. Ele tem que ter exame na mão. Eu não atendo sem exame. Não pode fazer exame, não posso atender. A gente não é adivinho. Então eu vou resumir o que eu aprendi nesse congresso com esse médico japonês. Ele me ensinou que a artéria entupida não é só gordura. É inflamação, é plaqueta, é fibrina, é sangue grosso. É endotélio machucado, é glicose alta, é pressão batendo forte, é colesterol oxidado, é estilo de vida. E ele me mostrou 2 alimentos orientais que a nossa cultura quase não valoriza. O natô, que é a fonte de natoquinase, e o sanqui, como usado há milhares de séculos na medicina chinesa. Juntos eles formam uma dupla muito interessante para quem quer olhar para a circulação de uma forma mais completa. Não é milagre, é mecanismo. Não é promessa vazia, é biologia. Não é para abandonar o médico, é para chegar no médico sabendo perguntar. E talvez esse seja o ponto principal. Você precisa parar de esperar o teu corpo gritar, porque infarto não avisa com educação. A AVC não vai te mandar um convite. A artéria não dói enquanto está formando placa. E muitas pessoas só descobrem quando já perderam o controle. Então começa hoje. Olha a tua pressão, olha a tua glicose, olha teu colesterol, olha a tua inflamação. Começa olhando para o teu prato. Olha para o teu sono, para o teu intestino e conversa com um profissional sobre estratégias naturais que façam sentido para o teu caso. E se esse vídeo abrir os teus olhos, já escreve aqui embaixo. Amo artérias, que daí eu vou saber que você está preocupado em cuidar das tuas artérias. Você já tinha ouvido falar desse natô, da natoquinase, do sanqui? Já escreve aqui embaixo. Um beijo da Rô, fica com Deus e até o próximo vídeo.